paz do Senhor a todos, a paz do Senhor àqueles que estão assistindo esse vídeo, que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em todas as áreas, em tudo aquilo que você está buscando, crendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, através da obra da cruz do Calvário, fez por mim e por você, será entregue. Não desista, não desanime, mesmo que as adversidades sejam grandes, confie no Senhor e Ele tudo fará. Peça a Deus em nome de Jesus e conforme a vontade de Deus as bênçãos te alcançarão. Vamos dar continuidade no último capítulo de Hebreus, Hebreus 13 para finalizar, aonde começa com a instrução do versículo 1 até o versículo 7. Permaneça o amor fraternal. Este tipo de amor se refere a nossas ações sociais, em outras palavras, para com os nossos irmãos e irmãs no Senhor. Não vos esqueçais da hospitalidade, ser hospitaleiros, receber aqueles que levam o Evangelho, aqueles que estão passando, que nós possamos convidá-los para ceiar, para almoçar, para tomar um café conosco, para compartilharmos das bênçãos do Senhor. Porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Definitivamente haveria uma tendência de fornecer um incentivo positivo. Lembrai-vos dos presos, refere-se aos cristãos que estavam já naquela época começando a ser presos por causa da sua fé. Como se junto com eles estivesseis presos, torna-se um com eles, não se esquecendo de orar por eles, e dos que estão afligidos, como sendo vós mesmos também no corpo. Refere-se ao corpo de Cristo, no sentido de que, se alguém sofre, de certo modo todos sofrem. Venerado seja entre todos os matrimônio, e o leito sem mácula. Sexo legal entre o marido e a esposa não traz profanação, mas sexo fora do casamento faz a transgressão nos levar à morte eterna. Mas aos que se dão à prostituição e ao adultério, os julgará Deus. Isso revela que toda conduta sexual fora do casamento é absolutamente corrompida. Sejam vossos costumes, estilo de vida se refere aqui, sem avareza. Num sentido, a cobiça é idolatria. Colossenses 3,5. Contendendo-vos uns com o que tendes, dependentes de Cristo, porque ele disse, não te desampararei, nem te deixarei. No grego, de fato diz, ele mesmo disse, o que significa que o próprio Senhor Jesus fez pessoalmente essa promessa. Isaías 1,5, 1 Crônicas 28, 20. E assim como confiança, ousemo-nos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Não há autoridade nem poder mais elevado. Salmos 118, 6. E não temerei o que me possa fazer o homem. O homem não me pode fazer mais do que o Senhor permitir. O versículo 7, aqui, ministros, olha só. Lembrai-vos de vossos pastores, deveria ter sido traduzido. Lembrem-se deles que são seus líderes, que vos falaram a palavra de Deus. Refere-se à pregação e ao ensino, a fé dos quais deveis imitar. Contanto que a fé seja, que sempre faz da cruz seu objeto, atentando para a sua maneira de viver. Estilo de vida, a fé correta sempre produzirá um estilo de vida correta. Versículo 8, fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudará, e isso cobre toda a extensão do tempo. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas diversas e estranhas. Isso se refere a qualquer coisa que transfira a fé da cruz para outra obra, outra coisa. Porque boa
coisa é fortalecer o coração na graça. De fato, quer dizer que essa é a única maneira em que o coração pode ser corretamente fortalecido. E não com alimentos. Refere-se a todo tipo de cerimônias religiosas que de nada aproveitaram aos que eles se entregaram. Nisso revela que tudo que não seja fé simples em Cristo e na sua obra concluída não tem nenhum valor. O versículo 10 vem falar aqui sobre os altares. Temos um altar, é usado por Paulo nesse sentido para descrever tudo que Cristo fez na cruz em favor da humanidade perdida. De que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Sem rodeios, e claramente diz que uma pessoa não pode servir a Cristo e a ordem levítica ao mesmo tempo, que é aqueles que pedem para viver na graça cobrando a lei, aqueles que dizem que vivem na graça, vivendo em doutrinas. A palavra do Senhor diz ao contrário, mas por que não é se pregado isso? Falta de sabedoria, entendimento, discernimento? Ou porque o mais forte de todos usam a lei para receber dízimo e ofertas? Usam a lei, a oferta ainda é a nova aliança, mas usam a lei para receber os dízimos, sendo que os dízimos foram dados e cobrados na lei mosaica dos judeus e não dos estrangeiros que somos nós. Difícil, né, irmãos? Complicado o mundo atual, mas já não é de hoje. Paulo já dizia isso há quase 2000 anos atrás, através do agir do Espírito Santo. Vamos dar continuidade aqui. Porque os corpos dos animais, refere-se aos sacrifícios de animais e de vários tipos, cujo sangue é, pelo pecado, levado para o santuário pelo sumo sacerdote. Refere-se a esse homem em particular que levava o sangue desses animais sacrificados para o lugar santíssimo no grande dia da expiação e a aplicação no propiciatório e nos chifres do altar de incenso, não queimados fora do acampamento. A carcaça do animal morto era queimada fora do acampamento, desse modo simbolizando a ira de Deus contra o pecado. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, fala do preço que foi pago para que o homem pudesse ser santificado, ou seja, libertado do pecado. Padeceu fora da porta. A oferta pelo pecado era queimada fora da porta. Jesus, que em todos os outros pontos cumpriu a lei de expiação, cumpriu-a nesse ponto também. Mateus 27:32, João 19:20. Saiamos, pois a ele fora do acampamento. Apresenta Cristo como o único que traz a salvação, levando o seu vitupério, refere-se a compartilhar da rejeição que ele sofreu. Porque não temos aqui cidade permanente. Retrata Jerusalém terrena como tendo terminado seu curso, pelo menos naquele tempo particular e no que dizia a respeito à lei, mas buscamos a futura. As esperanças da humanidade não estão agora ligadas a um santuário terreno permanente, mas sim almejamos a Jerusalém celestial. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifícios de louvor. Devemos entender que podemos louvar a Deus e ele pode aceitar nossos louvores por causa da cruz. Portanto, louvor está ligado a sacrificar, e também a palavra sempre revela o fato de que nunca mudará. Significa que a cruz permanecerá sempre como fundamento de todas as coisas que dizem respeito a Deus. Isto é, o fruto dos lábios que confessem o seu nome. Seu nome é Jesus, que significa Salvador. E se refere à oferta sacrificial de si mesmo na cruz. E não vos esqueçais das beneficências e comunicação. Paulo está dizendo aqui que nossa obrigação para com o Senhor não se esgotam com o louvor. As boas ações também devem ser incluídas, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Essa ação e atitude simboliza a cruz. Obedecei a vossos pastores,
os que governam sobre os crentes. No entanto, a ênfase não está no pastor, mas no evangelho que ele prega. E sujeitai-vos a eles. Refere-se a submeter ao evangelho verdadeiro que é pregado pelos verdadeiros pastores, porque velam por vossas almas. Refere-se aos pregadores que realmente se preocupam com o bem-estar espiritual das pessoas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Cada pregador dará conta a Deus do seu ministério, porque isso não vos seria útil se as pessoas não prestarem atenção ao verdadeiro evangelho que está sendo pregado. O evangelho não será de proveito algum para elas, quem quer que elas sejam, independente do fato de que seja proveitoso para outros. Isso faz com que o verdadeiro pregador gema por essas pessoas. Aqui no versículo 18 vem falar a oração. Orai por nós, faz um pedido comum da parte de Paulo. Paulo sempre pediu para que os irmãos orassem por ele, por aqueles que pregavam o evangelho. Isso vai estar em Romanos 15:30, Efésios 6:18, Colossenses 4:3, 1 Tessalonicenses 5:25, 2 Tessalonicenses 3:1. Tá, grandes exemplos da sabedoria de Paulo e não colocar a fé dele somente nele e na obra da cruz, mas também pedindo para que orassem, para que ele pudesse continuar a pregar o verdadeiro evangelho. É sábio pedir para que os irmãos intercedam um pelos outros, mas não podemos deixar com que o nosso coração fale somente em orações para nós. Devemos orar também, principalmente por aqueles que nos caluniam, aqueles que nos perseguem, para que a misericórdia de Deus esteja sobre a vida deles, como sobre a nossa vida, limpando, transformando, mudando e fazendo ele, e como nós também sermos uma nova criatura. E continua aqui, porque confiamos que temos boa consciência, diz respeito a tudo. No entanto, pessoalmente penso que, nesse caso, o apóstolo está falando da maneira em que ele havia falado da lei de Moisés nesta epístola aos Hebreus, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Refere-se ao seu viver diário para o Senhor. E rogo-vos, com instâncias, que assim façais. Refere-se ao seu pedido para que orem por ele, para que eu mais depressa possível vos seja restituído. Apoia a ideia de que Paulo devia estar na prisão quando esta epístola aos Hebreus foi escrita. E para terminar aqui, Hebreus 13, a bênção final, aonde diz assim Paulo: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do testamento eterno tornou a trazer todos os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazeste a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. E finalizando os últimos versículos, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação. Refere-se ao argumento e conselho de toda esta epístola, portanto, que abreviadamente vos escrevi. Considerando o conteúdo, a epístola é curta. Sabei que nosso irmão Timóteo já saiu do cárcere. Essa é outra forte prova de que Paulo escreveu esta epístola dentro da prisão, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Essa frase não vos dá nenhuma pista sobre se isso realmente aconteceu. Saudai a todos os vossos pastores, aqueles que têm governo sobre os crentes e outros santos nessa igreja ou igrejas em particular. E a todos os santos, os da Itália vos saúdam. Isso prova que esta epístola foi escrita na Itália e mais provavelmente em Roma. Além disto, esta bênção é no estilo de Paulo. E também, quem quer que tenha escrito a epístola aos Hebreus tinha que saber duas coisas profundamente. E me refiro à lei de Moisés e à cruz de Cristo. Só Paulo se encaixa nesta descrição. A graça seja com todos vós. Amém.
Assim termina o livro de Hebreus. Que os irmãos que assistiram não somente este capítulo 13, o último de Hebreus, mas aqueles que assistiram todos. E se não assistiram, vale a pena. Vale a pena assistir, não por mim, porque eu não peço seguidores, eu não peço que curtam nem nada. Eu apenas sirvo para pregar o Evangelho, para levar a nova aliança, para mostrar o real sentido das palavras de Deus. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e seus familiares, no seu lar e no seu emprego, na sua saúde, em tudo, em nome de Jesus.